neste Poupa Entrevista, vamos ouvir agora a segunda parte sobre microempreendedor individual com Rodrigo Isaac Aione, o Rodrigão da R2 Tatu. Bom, Rodrigo, seja bem-vindo aos estúdios da Universitária. Valeu, galera. Um prazer imenso estar aqui. Massa, cara. Que bom a gente estar aqui com o Rodrigo. Vamos começar a bater um papo mais bacana sobre tatuagem. Vamos lá. Tudo, né, cara? É uma coisa de interesse da galera. Cada vez mais o pessoal tem feito tatuagem e tal, né? Ô, Rodrigo, primeira coisa, tatuagem tem muito a ver com arte, não tem, cara? Tudo a ver, cara. Eu acho que você não pode separar uma coisa da outra. A arte, ela vem, na verdade, quando a gente fala de arte, é abrangente mesmo. Porque a arte, música, uma série de outras coisas. Mas quando eu vou falar em relação à tatuagem e a arte em si, tem uma diferença pequena, que é o seguinte: como é que você pode ser um profissional legal se você não tem uma veia artística já antes? Eu não tenho como ter um leque de desenhos, de opções para um cliente, se antes eu não tiver um trabalho artístico. E o seu estúdio, como é que você abriu? Você abriu aqui em Diamantina? Começou eu comecei quando a gente veio de Belo Horizonte, nós viemos de Belo Horizonte, eu abri. E quando eu cheguei aqui, ainda não tinham feito a lei complementar dos profissionais liberais. Entendi. Foi feita em 2008, foi homologada exatamente em 2008. E quando eu fui abrir o estúdio, eu fui até num contador e perguntei pra ele, ele falou: não, Rodrigo, você tem que se informar melhor, não é assim mais que funciona. Agora, o profissional liberal, ele já é um profissional que já tem um certo registro, você procura saber como é que é. Ele não estava muito a par do que era de verdade. E aí eu fui procurar saber no Sebrae, e eles falaram que eu tinha que fazer um cadastro no MEI, que é o microempreendedor individual. E foi daí que eu vi quais as vantagens que seria bacana em termos até de legalização do meu estúdio, porque às vezes tem muito estúdio clandestino. Que não adianta você ter um alvará aqui, mas você não usa um material que é autorizado pela vigilância sanitária. Então uma série de quesitos aí que são legais de a gente falar sobre isso. Aí eu fiz o registro no microempreendedor. Então você paga uma taxa por mês, né? Você tem direito a INSS, uma série de tributos aí legais, e você fica isento de alguns tributos federais também. Entendeu? Então você é um profissional liberal legalizado. Você tem um alvará de licença e você vai renovando esse alvará de 6 em 6 meses. Achei massa porque o Rodrigo trouxe aqui pra gente também a questão da facilidade que o Sebrae dá essa orientação, e lembrando a você, ouvinte, gratuitamente. O Sebrae fechou aqui com a rádio, né? Uma parceria aqui, nós vamos estar vinculando aqui uma série de spots, né, que a gente chama de rádio, falando sobre o microempreendedor individual. Ou seja, vão ser uma série de programinhas, né, que vão estar durante a nossa programação, vão ser vinculadas, que chamam O Negócio é o Seguinte. Então vai ter uma historinha, vai ter radionovela, microprograminhas que vão estar falando sobre temas de como saber controlar dinheiro, saber administrar. Vamos falar sobre essa temática de microempreendedor individual. Com certeza. Né? Para informar. Informar e ajudar a população a se inteirar desse assunto tão interessante que é o microempreendedor. Que é super interessante, né, cara? Eu achei que foi um salto legal pra gente, né? Porque eu ficava até com medo antes de me tornar um profissional na área da tatuagem, por exemplo, do desenho, justamente por isso, né? Porque eu não teria um apoio. E agora a gente tem esse apoio do Sebrae e do microempreendedor, que é o MEI, que é o site exatamente www.mei.com.br. Você vai lá e vai se informar melhor ainda. Lá tem todos os formulários, todos os fichários lá para você preencher e se tornar um microempreendedor. Pro ouvinte perder o medo, burocracia é tanto assim? Não, cara, você tem que, por exemplo, lógico, você tem que ter um nome limpo. Você tem que estar, né, com o nome limpo. O nome limpo idônea, uma pessoa idônea. Serasa, nem no SPC, uma pessoa idônea. Por quê? Porque vai facilitar a sua vida. Agora, se você tem uma pendência, é preferível você quitar essa pendência primeiro, ver e tá tudo tranquilo. Você chegou a ter contato também pessoal no Sebrae? Não, por incrível que pareça. Só que o Sebrae é perto lá do estúdio, né? Isso, que tem lá em cima lá. Mas não tive. Não teve nem necessidade. Então, presta atenção, ouvinte. Você basta acessar o site, você pode resolver a questão toda pro site, tem chat, que todo mundo tá acostumado aí hoje com Zap, isso daí é... Esse negócio aí hoje não é dificuldade pra ninguém, não. Né? Se você mais velho tá me escutando aí, só botar a molecada aí pra ajudar seu menino, seu sobrinho, né? Coloca aí essa moçada mais nova pra auxiliar vocês no contato virtual lá. Virtualmente mesmo, você já pode resolver o problema e se oficializar no microempreendedor individual. Isso daí. Vai lá no site.
Você viu alguma desvantagem? Te falar a verdade, por enquanto, não. Não. Eu comecei, apesar de estar pouco tempo como microempreendedor mesmo, porque eu já tinha um alvará sanitário aqui, da vigilância sanitária aqui de Diamantina propriamente dito. Isso. Depois que eu fiz isso, eu desvinculei totalmente deles. Tem pouco tempo, desde junho do ano passado. Entendi. Como microempreendedor, já tinha um alvará normal, né? Isso. A gente tem um cadastro de alvará, porque você tem de alvará de licença também. Então agora, esse mês já é justamente isso. Tudo junto. Isso. E como que agora, vamos agora para o seu negócio específico, né? E como que é o negócio da Tatu? Como é que tá o negócio da Tatu? Ô, cara, Tatu... Hoje em dia a gente pode traçar um panorama mais global e vai funilando até Diamantina? Você acha assim? Podemos, sim. Hoje é uma coisa muito... Antigamente existia um preconceito muito grande em relação à tatuagem. Hoje é uma coisa super divulgada, super informativa. Hoje, em vários programas na Sky, de reality shows. Muitos, são vários mesmo, são poucos. LA Inc. Vários. Tem uns europeus lá, porque esses são, que você falou, os americanos, mas tem uns europeus que eu cheguei a ver também, que é do caramba. Então, vários temas em relação a isso. E depois que eu conheci a tatuagem de verdade mesmo, comecei a fazer certos trabalhos, eu vi que a tatuagem... ela é parecida um pouco com grafite. Por quê? Porque ela é livre. Ela não tem muita barreira nesse sentido, não. É lógico que você tem que ter um certo poder aquisitivo para fazer uma tatuagem bacana, porque não é barato. Existe um profissional, existe um material de primeira que está vinculado antes. Então é uma coisa séria. Às vezes o barato fica caro. Então é uma coisa muito séria. Então o que acontece? A tatuagem é uma arte... Você tá falando temos de tinta... de tinta, material de profissional, né? Também. Existe hoje um conceito relacionado com a tatuagem que é o seguinte: antigamente você fazia tatuagem só por modismo. Hoje não, existem vários setores da tatuagem que fazem até por homenagem. Você quer homenagear alguém, ou você deu algum problema no seu corpo, por exemplo, uma cicatriz, algum corte, alguma coisa que não ficou legal, que você esteticamente achou que você pode tampar. Então, assim, a tatuagem hoje abrange muita coisa. E fora que cresceu, que hoje é uma arte ambulante, né? Eu vou falar pra mim que a grande arte é ambulante, porque é uma arte gratuita de uma certa maneira. Porque eu, por exemplo, eu tô lá na praia, a gente tá conversando eu e você de repente, eu sou tatuador, tudo bem, mas de repente passa uma tatuagem, uma pessoa com uma tatuagem, às vezes o braço inteiro fechado ou a perna toda. Se for uma tatuagem bem feita, vai chamar a atenção nossa. Sim. A gente vai olhar. Então é mais ou menos parecido com grafite. Não vai agradar todo mundo, mas ela tá lá gratuitamente pra gente ver. Então isso é legal, diferente da arte de quadro. A quadro é um pouco elitizado, o museu é um pouco elitizado isso. Porque a pessoa tem que ir. Você tem que ir. Tem interesse, conhecimento e informação. Né? Exatamente. Pra você, a tatuagem não era um pouco livre nesse sentido, entendeu? Então é fácil. Então ela esteticamente ela ficou uma coisa legal. Ela entrou de uma maneira um pouco errada, eu acho. Sim. Porque veio a questão da vaidade, né? Entendi. E não da arte em si, como arte mesmo, como a música, como, entendeu? Os estigmas antigos já acabaram, né? Já acabou muito. Existe ainda um pouco, né? Existe ainda. Mas é normal, né? Sim. Isso é uma coisa que vai se quebrando. Essas coisas são quebradas com o tempo. Mas hoje em dia, eu vejo tantas pessoas com mais de 40, 50 fazendo tatuagem. Não, desmistificou pra caramba, né? Desmistificou a tatuagem, tá. Mas existem ainda certas pessoas ainda, eu acho que com cabeça um pouco mais fechada, às vezes não quer olhar, enxergar de verdade, né? Não é igual do Saramago, né? O ensaio da cegueira, né? Às vezes a mulher que tinha mais visão, que na verdade que tinha mais visão não, que via de verdade mesmo, é que menos enxergava, né? Na verdade. E deixa eu te perguntar, o público que procura, né? Como é que é? Mais diversificado ou tem um bem diversificado. Tem um nicho muito... Não, hoje em dia é bem diversificado mesmo, porque é proibido, por lei federal agora é proibido tatuar menor. Ótimo. Então isso é legal até falar, não se coloca piercing nem tatuagem. Então, por exemplo, nem mais com autorização de pai? Não, agora com autorização. O que acontece? O pai tem que ir conversar com um profissional, no caso, vai falar, eu autorizo meu filho, por exemplo. Lógico que eu não ia fazer, por exemplo, uma tatuagem numa criança de 15 anos. De jeito nenhum, nem com o pai chegasse lá, nem o juiz, nem o papa, não ia fazer. Porque eu acho que essas ideias são formadas e ela pode mudar de opinião e depois vai se arrepender muito mesmo, porque às vezes, né, não procurou até um profissional adequado, que o cara de repente vai chegar lá e vai fazer e pronto. Vai fazer pra ganhar o dinheiro e acabou. Pra ganhar o dinheiro, ele pensou no dinheiro, não pensou na ética do trabalho, que é importante você ter ética no que você faz. Então, assim, aí a criança tem o aborrecente, tem 17 anos, por exemplo, vai com a mãe, a gente troca uma ideia e fala o que precisa, o que não precisa, ela vai redigir um documento de verdade mesmo, não é brincadeira, nome, identidade, CPF, todos os papapá, legal, vai assinar, eu autorizo meu filho, porque isso pode dar um problema muito sério. Porque se eu fizer uma tatuagem num menor e de repente ele chegar em casa e isso der um problema com os pais, se o pai quiser, ele pode me processar, isso vai dar um problema seríssimo. Entendi. No pequenas causas.
Entendi. Então por isso que você tem o... Tem que ter um registro mesmo, assinado, mamãe, tudo Já chegou a ter bacana. algum problema? Nunca, Graças ainda bem a não. Deus. Eu sempre peço essa autorização legal. Tem uma pastinha nossa lá que eu guardo de todo mundo, dos menores. É lógico que tem um limite, né? É 17 pra cima. Isso. Não faço menos de 16, 15 anos de Bacana. jeito nenhum. É realmente que é uma época de formação, né? Até um piercing pode ser, um piercing bobinho do nariz, que é uma coisa fácil de ser furado, depois cicatrização é tranquilo, aí tudo bem, né? Entendi. Aí falei assim, dessa pessoa, do pessoal mais velha, porque eu tenho visto várias pessoas com 40, 50... Não, é verdade, é legal tatuagem, isso, né? cara, porque antigamente existia um público, um nicho, igual a gente tava conversando, né? Mais novo, a galera mais nova que ia fazer. Hoje não, é bem diversificado. Então, às vezes um cara, até em questão profissional mesmo, o cara é advogado, o cara é um médico, então você vê como é que desmistificou, né? Hoje tem a galera da área da saúde que gosta muito de tatuagem, então assim, é bacana isso, né? Porque, então assim, vários nichos, né? É lógico que tem um público mais alvo, no caso o jovem ele tá mais ali, de repente na disposição de fazer. O mais velho às vezes ele não tá tão informado e ele tem uma série de barreiras para fazer, então é legal ele no profissional, porque o profissional vai esclarecer isso tudo, né? E tem alguma tatuagem que você, assim, algumas, Inusitada? Assim, inusitada, Tem, já fiz, mas não faço mais. Inusitada é o local? No local, já fiz um local inusitado. Não, eu tava tentando falar o seguinte, se você já fez alguma tatuagem que te marcou, assim, não, pô, você foi legal, esse trabalho ficou bacana. Tem várias que eu fiz assim que me marcaram muito, porque o cliente, é legal que o cliente, às vezes tem certos clientes que sabem do meu profissionalismo, do que eu desenho, do que eu posso, né, desenhar para eles, então deixar o livre, o espaço, falar, Rodrigo, pode criar uma coisa mais ou menos com esse tema. Então eu acho legal. Já teve pessoas assim de ir lá no estúdio, pedir para eu fazer uns desenhos, e foram os melhores desenhos, foram assim, porque pegaram umas ideias legais e formaram com as minhas ideias e eu acabei criando. Eu adoro criar, né? Eu não gosto de copiar, eu detesto cópia. Tá. Cópia assim, você me pediu, pô, Rodrigo, Você faz por questão profissional. Questão profissional, mas não copia no da tatuagem. Chego lá, muito trabalho freehand. Freehand, o que é, galera? Freehand, eu pegar, a pessoa fala assim, já conhece meu estilo de desenho, já conhece meu trabalho. Fala, Rodrigo, desenha uma rosa pra mim, ou desenha uma borboleta, sei lá, essas coisas mais singelas, assim, pequenas, mais tranquilas. Eu vou lá e faço esse trabalho na hora. Qual foi a tatuagem mais complexa que você já fez? Fiz uma caveira tibetana que eu tive que bolar. Foi muito legal, porque ela tem muito detalhe, tem muito efeito, né? E a do Guilherme também, meu parceiro que trabalha comigo lá, que eu fiz um desenho bem interessante, bem legal, que tá até lá na nossa página do Facebook. Bacana. E qual que foi, assim, que você achou, assim, interessante a ideia do cliente? Porque o cliente chegou e trouxe... Teve uma que, na verdade, não virou nem tatuagem, virou até um quadro, cara. Foi muito interessante. É mesmo? O cara chegou pra fazer tatuagem e saiu com o quadro? Né? Não, assim, eu que fiquei, na verdade, com o quadro. Um egoísmo, né? Não deixei nem o cara ficar com o quadro, bicho. Ele chegou com umas ideias legais e ele era maçônico. Ok. Maçonaria. E eu conheço uma galera abraço, já. pessoal da maçonaria. Um abraço, que eu conheço uma galera já e respeito bastante. A galera é muito bacana. E ele chegou com essa ideia pra eu fazer alguns desenhos. E eu cheguei e peguei a essência do que ele queria, bolei um desenho maravilhoso. Esse desenho eu tenho guardado, que virou um quadro, inclusive. E ele depois sumiu, nunca mais eu vi, mudou daqui de Diamantina e virou um quadro. Eu fiquei tão apegado com esse desenho, que ficou tão legal, que virou quadro. O desenho tem várias misturas de várias culturas. Tem o diamante em homenagem a Diamantina, tem a estrela de Davi, tem o olho de Horus, que é a minha marca oficial do né, o olho de Horus. Tem asas, tem o Om, que é um símbolo bacana, interessante, que muita gente está vinculada com outra coisa e não sabe, na verdade, qual é a informação do Om. O Om, na verdade, é a verdade absoluta do universo, o primeiro som do universo. É uma tradição védica, né? Exatamente, védica mesmo. Então, assim, é legal. Então, tem muitos elementos. Eu gostaria até de trazer aqui pra gente tirar uma foto pra você ver que legal que ficou esse quadro. Entendi. Massa. Então, assim, bacana. Bacana. Então, depois, tira a foto, bota no Facebook, o pessoal vai aí na rádio, vai ver mandar o negócio. Tem até um pedaço dele lá, tá? Mas não tirei ele inteiro exatamente, mas dá pra ver legal. Tem um olho e uma pirâmide, assim, ó. Sim, bacana. Rodrigo, tá encerrando nosso bate-papo aqui e tudo. Como é que tá o negócio da tatu aqui em Diamantina? Cara, tem uma aceitação bacana. Eu não posso reclamar de jeito nenhum. Eu tenho um público bacana, muita gente já conhece meu trabalho já. Então, assim, eu tenho uma frequência rotineira legal em relação à tatuagem. É lógico que aqui ainda é um pouco provinciano nesse sentido. Nem todo mundo faz braço inteiro, as costas, perna. Então, assim, a gente faz umas tatuagens menores, mais delicadas, muito feminina, tatuagem feminina pra caramba. Então, assim, e muita foto eu não tiro, eu não coloco no site, entendeu? Porque eu acho que são muito parecidos. Eu tento o máximo personalizar o trabalho, entendeu?
Para finalizar a nossa entrevista, você quer deixar os seus contatos, falar onde você está, telefone, Facebook, e-mail? Massa, posso falar então? Pode. Aí galera, a gente tá ali no Beco do Mota, 81F, centro, em cima da Pizzaria Cone, tá? O telefone lá é 3531-1109. Repete devagar. 3531-1109 e a nossa página no Facebook é R2 maiúsculo Estúdio Tatu 2T's e 2Os. Facebook tá na página e tem vários trabalhos, várias reportagens bacanas em relação ao tema da tatuagem, da arte em si. É só ir lá dar uma conferida. Beleza. Você que gostaria de deixar uma música, duas músicas que você queira brindar os nossos ouvintes? Massa, então aí galera, eu gostaria de escutar Friends do Led Zeppelin. Bacana. Aí. E Shining Crayon of Diamond do Pink Floyd. São duas músicas que me marcaram muito, assim, é uma música que eu adoro escutar mesmo, inclusive até toco no violão as duas. Bacana, então vamos aí de Pink Floyd para acabar a nossa entrevista.